Glória a Deus. Graças, paz. Abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Cristo eterno, ao ressuscitado, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Bendito seja o Eterno. Bom, sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro. Uma bênção, um paraíso. E estamos falando sobre este versículo aqui. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Irmão, não sei por que eles botaram aqui traspassaram, né? Para os leigos, né, que não gostam de estudar, a dificuldade é grande. Até os mesmos que os traspassaram. Como é que você vai entender que Jesus voltou em 70 se eles colocam aqui umas palavras difíceis, né, de entendimento, né? Mas quando eu colocar duas versões, aí você vai dizer: eita, irmão Van, epa, eu fui enganado. Agora mais não. Exatamente é o tema. Um versículo é esse, Apocalipse 1:7. Este versículo que engana muitos evangélicos, ou milhões de evangélicos. Milhões de evangélicos são enganados nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino, por causa deste versículo aqui. Os pastores de púlpito dizem: irmão, Jesus está voltando com as nuvens, todo olho verá, até mesmo. Aí eles engolem um pouquinho, aí quando ele diz aqui, ó, até mesmo aqueles que o traspassaram, todas as tribos, todas as pessoas da terra, todos os salvos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isto é mentira. Isto é um engano. E isto aqui tem umas misturas, tem uma magia, né? Aqui é um meio de enganação. Aqui eles enganam com este versículo. Sim, enganam. Estão provando para você. Assista os 2 vídeos anteriores a este agora. Os 2. Eu comecei. O primeiro que tem assim, ó, um versículo que enganou milhões. Engana, continua enganando milhões de evangélicos. Apocalipse 1:7. Beleza? Vamos lá. Então, deixa eu ver se eu botei aqui. Coloquei. Agora aqui, preste atenção aqui, ó. Eu, no vídeo anterior, não deu para completar, agora eu vou completar esse raciocínio. Eis que vem, atenção aqui agora. Eis que vem com as nuvens. Opa, beleza. Todo olho verá. Vamos literal, isso aqui é literal. Esse texto é literal, irmão. Todo olho verá. Beleza. Até os mesmos que eu traspassaram, todas as tribos. Agora onde tem aqui, ó. Todo, ali, ó. E todo o olho o verá. Todo olho viu Jesus? Aqui todo olho, irmão, verá é para o futuro. Verá antes de 70. João foi escrito, o Apocalipse, antes de 70. Ou seja, todo olho viu. Todo olho viu, não verá. Estou provando para você. No final aqui você vai ter um baque. Você vai ter uma grande surpresa. Você mesmo vai dizer, você que é futurista, você vai dizer assim: irmão Van, graças a Deus, abriu meus olhos e agora, este texto aqui, eu estou tendo outra visão, né? Outro entendimento. E vamos dar graças a Deus por isto. Então, todo olho o verá. Todo olho. Neste contexto aqui, referiu-se a todo o judeu e apontava diretamente para os habitantes de Israel e para a sua presente era, presente aion dos judeus. Todo olho está se referindo a toda a tribo de Israel, aos judeus da época do 1º século, antes do ano 70, eles viram a volta do Filho do Homem em juízo. Preste atenção aqui. Mateus capítulo 26. E sim, aí ele diz aqui, todo olho, certo? Se você olhar o contexto,
você vai ver, eu não quero revelar agora, mas se os doutores que vê o contexto, os pastores, eles não transmitem a verdade deste versículo. Esse versículo tem uma revelação bombástica para os futuristas. Se eles leem, né, e eles ensinarem o que está neste versículo, né, muitos ou quase todos os seus seguidores das escolinhas dominicais, sabatinais e Salão do Reino irão, pegar o beco. Por quê? Porque este versículo ele traz uma revelação para o passado e não para o futuro. Beleza? Então vamos lá. Então, todo olho. Olha o que Jesus falou com algumas pessoas e disse que os olhos deles, iriam ver a volta de Jesus. Irmão Vã, não tem esse versículo não, pelo amor de Deus, isto é uma heresia, né? Não fala esse negócio não, isso é uma grande heresia. Vamos ver o que Jesus disse a algumas pessoas que os olhos dele em vida iriam ver a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus em 70. Mateus, preste atenção aqui agora. Mateus capítulo de número 26, versículo 57. Aí eu vou ter que ler um pouquinho aqui. 57 diz assim, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. 58 até o 64. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, né? E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Vamos aqui, vamos pular. Aí você vai, vamos aqui para o versículo agora 61. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Presta atenção, 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus, não respondesses coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Olha o que é que Jesus diz. Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Cristo. Disse-lhe Jesus, presta atenção aqui na revelação, se todo olho não viu. Tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis com os teus olhos, em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Irmão, aqui tem tanta controvérsia, aqui tem tanto achismo, acrescenta, a teologia entra aqui, né? O raciocínio ilógico entra aqui também, certo? Mas olha o que Jesus disse a este homem. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis com os teus olhos. O texto não é literal? O texto não está lá? Com oftalmos, com o teu globo ocular, né? Vereis com os teus olhos, em breve, o Filho do Homem assentado. Você não entendeu ainda? Jesus está dizendo, disse, antes de 70, essa conversa que foi no ano 33, da primeira era cristã, no primeiro século, Jesus disse a este homem o seguinte, tu o disseste, digo-vos, eu digo a vocês, olha só que está no plural ali, digo-vos, porém, que vereis em breve, não é longos dias, longo tempo, mas em breve, ou seja, Jesus estava apontando para o ano 70, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo em 70 sobre as nuvens do céu. Você vai ver, os que estão aqui vão ver eu voltar no ano 70. É isso que o texto está dizendo, a não ser que vocês queiram inventar ou o achismo, né? A axilologia, né? Aí tudo bem, é inaceitável para nós, mas para vocês que estão acostumados em acrescentar e diminuir o texto, vão fundo. Mas o texto diz, Jesus prometeu ou não prometeu a este homem que ele ia ver Jesus voltar? Viu? Este homem morreu?
Os que ouviram Jesus falar, com certeza ficaram vivos para ver a volta de Jesus. Tem outro texto? Tem. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 10. Olha só. Mateus capítulo de número 10. Presta atenção aqui. Versículo 16 até o 23 diz assim. Olha o entendimento. Eis que vos envio. Jesus preparou a sua equipe, os discípulos, apóstolos, e enviou para evangelizar Israel, dentro da cidade de Israel. E ele diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. 17. Acauteláveis, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20. Porque não sois vós mesmo quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 21. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, olha o 23. Veja o que Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz. Diz o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, todo olho verá. Olha o que Jesus diz aos discípulos, aos seus amigos, aos seus contemporâneos. Olha só, isso aqui é ano 33, ano 32. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis, Jesus está falando com eles, primeiro século, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, não vai dar tempo vocês percorrer as cidades de Israel e eu voltarei. Aqui ele está falando da segunda vinda. Então, não adianta pós-doutorado, vocês PhDs, em escatologia, em teologia, vocês acrescentam em cima desse texto. Esse texto aqui é literal, aqui não tem nada simbólico, alegórico, figurativo, não. Jesus disse, presta atenção aqui, ó. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, vocês devem fugir para outra. Porque, em verdade, vos digo, Jesus assegurou em verdade, meu irmão, ele selou a palavra dele. Que não acabareis de percorrer, não vai dar tempo vocês percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, eu vou voltar e eu voltarei em 70. Não passará esta geração e eu volto em 70. Geração 40 anos, meu irmão. Você está entendendo? Todo olho viu ou não viu? Eles viram Jesus voltar, segundo essas palavras? Sim, eles não morreram. Eles viram Jesus voltar. Outra aqui. Agora preste atenção o que é que diz aqui, ó. Segundo o livro aqui de João, capítulo de número 21, presta atenção aqui. Capítulo 21, versículo 18 ao 23. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isto, significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de trair?
21, presta atenção. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E de João, Senhor? O que é que vai ser de João? Como João vai glorificar? Né? O que é que vai acontecer com ele nesta vida? Olha o que é que Jesus disse, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Você não entendeu o que Jesus disse. Vamos ler com cuidado. Pedro disse assim: Jesus, tudo bem, tu me revelou que eu vou morrer, vou te glorificar com morte. E Pedro morreu glorificando a Deus, morte de cruz, mas de cabeça para baixo. Ele não quis, segundo a história, Pedro não morreu crucificado, não quis morrer crucificado como seu Senhor. Mas como ele tinha negado a Cristo, para glorificar a Deus, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu, segundo a história. Aí João vinha seguindo. João, o que foi exilado na ilha de Patmos. João vinha, tinha mais intimidade com Jesus, e Pedro disse: Senhor, e aquele lá? E esse? E João? E o meu amigo João? Aí Jesus disse, se referindo a João, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele, João, fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. A pergunta é: João ficou, viu ou não viu a volta de Jesus? Todo olho o verá, todo aquele de Israel, todo olho de Israel, todos os filhos de Israel, todo olho viu a volta de Jesus em 70. João aqui viu ou não viu a volta de Jesus? Se Jesus não voltou, meu irmão, ainda, João está esperando, porque Jesus disse: se eu quero que ele fique até eu voltar, se Jesus vai voltar amanhã, João vai ver. Se Jesus vai voltar daqui a 50 anos, João vai ver. Se Jesus voltar daqui a 1000 anos, João vai ver, porque ele tem que estar vivo. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aí, olha só, não, irmão, agora olha o que é que os futuristas querem distorcer o versículo 23. Divulgou-se, atenção aqui, pois entre os irmãos, que este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus estava falando: se eu quero que ele fique, se eu quero que ele não morra até que eu venha. Agora, olha só, Jesus, porém, eles entram aqui, ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Olha aí, irmão, Jesus está dizendo que ele não ia morrer. Jesus não disse isso. Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que te importa a ti? Jesus não disse que ele não ia morrer. E Jesus disse que ele ia ver a volta de Jesus vivo com seus olhos oftalmos, olho, órgão, a visão. Ele viu Jesus voltar e depois morreu. Beleza? João viu a volta de Jesus, certo? Então, quando diz aqui, todo olho, você entendeu? Leia, volta ao vídeo devagar, que você vai entender os contextos, os textos e contextos, as expressões de que quando João diz aqui, no Apocalipse, aqui ó, no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e ele diz aqui ó, e com as nuvens, todo olho o verá. E agora? Todo olho viu ou não viu? Certo? Os discípulos, Jesus disse que não iria dar tempo, e eles iriam ver Jesus voltar. Mateus 26. Em Mateus 10, certo? Em Mateus 26, Jesus falando ali para o sumo sacerdote e algumas autoridades, disse que eles iriam estar vivos para a volta de Jesus. Para João, tem outros versículos, só citei esses 3. Para João, capítulo 21, versículo 18 e ao versículo 23, Jesus disse que João iria ficar vivo. Ele não ia morrer enquanto Jesus não voltasse. É assim que diz o texto. Beleza? E agora? Todo olho viu ou não viu? Viu. Se João só morreu depois que Jesus voltou,
esse texto aqui é passado, meu irmão. O Apocalipse é um livro vencido. Acorda, desperta para esta realidade, para esta verdade de que eis que ele veio com as nuvens e todo olho o viu, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos, ou seja, o povo de Israel, se lamentou sobre a vinda de Jesus. O próximo vídeo, presta atenção aqui no próximo vídeo. Muita atenção no que você vai ouvir no próximo e ver no próximo vídeo. Todo olho verá, até quantos o traspassaram. Ou seja, aqui, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Eu vou só mudar a versão para você ter um entendimento. Olha só. Vou colocar aqui, ó, atualizada, King James, atualizada, o mesmo versículo, capítulo 1, versículo 7. Olha a outra tradução. Eis que ele vem, eis que ele veio, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Mudou ou não mudou? Mudou. Ou seja, todo olho iria ver. Todo olho, todos os filhos de Israel iria ver a volta de Jesus e viram em 70, vírgula, até mesmo aqueles, ou seja, mais um grupo de pessoas também iria ver a volta de Jesus. Sim ou não? Sim, é que o texto está dizendo. Esse texto prova que Jesus já veio, meu irmão. Ele não vai voltar, não. Esse texto, ele prova categoricamente, né, a sua escrita, o seu contexto, na sua interpretação correta e honesta e justa. Esse texto prova que Jesus veio em 70. Presta atenção. Eis que ele vem com as nuvens. E todo olho verá, todo olho verá. Mas tem uma, se fosse ponto aqui, beleza, todo olho ia ver. Aí seria em toda a terra, todas as pessoas do planeta, mas não. Ele diz, todo olho o verá, vírgula, ele acrescenta mais um grupo de pessoas, mais uma, mais duas, mais três, não interessa, mas ele acrescenta que outras pessoas também iriam ver. Quem? Até mesmo aqueles que o traspassaram. Ou seja, no próximo vídeo, vou mostrar para você o que significa esta palavra aqui, ó. Aqueles que o traspassaram. Eu vou trazer ela da língua grega, o que significa traspassar. Vou mostrar algumas versões para que clareie mais, vou clarear mais este contexto aqui, este versículo, e você mesmo, você mesma vai perceber nesta leitura que Jesus voltou no ano 70, de que esse texto é passado, é pretérito, que esse texto não lança luz nenhuma para o futuro. Quem interpreta esse texto para o futuro está enganando, está mentindo, está adulterando o tempo, o contexto e a sua interpretação. Amém? Então, deixa teu like, não perca os estudos, sempre às 11h45 da manhã, e no próximo vídeo, você assista, né, o livro sobre os estudos sobre o Apocalipse. No próximo vídeo, vou falar sobre traspassaram. Você vai ter uma surpresa. Você que é do futuro, que comenta aqui no canal. Você que é do futuro, né? Eu quero ver você desenrolar esse texto aqui. Provo para você que isso aqui é passado. Quero ver você me provar que é futuro. Deus abençoe a cada um grandemente, em nome de Cristo Jesus. Paz do Eterno. Deixa teu like. Não é inscrito? Se inscreva para a glória de Deus. Amém?